Se Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, o Pelé apresentou o Brasil para o mundo. O rei foi o maior jogador da história do futebol, e seus feitos ficarão para sempre marcados no mundo dos esportes. Toninho, atenção! Agora Pelé! Limpo! Um gol de Pelé! Um gol de Pelé! Um gol de Pelé! Sem dúvida nenhuma, senhores! Muito do que os jogadores craques de hoje em dia fazem em campo, seja com dribles, toques diferenciados na bola ou chutes pro gol, o Pelé já fazia no passado, e a sua história foi uma das mais marcantes de todas. Existem jogadores de futebol, e existe o Pelé. No dia 23 de outubro de 1940, na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, nasceu um garoto que recebeu o nome de Edson Arantes do Nascimento, filho de Celeste Arantes e de João Ramos do Nascimento, mais conhecido como Dondinho. O seu João era jogador de futebol e foi jogar no Bauru. Aí, toda a família se mudou com ele para o interior de São Paulo. Em campo, o pai de Edson já fez algo que nem mesmo o filho conseguiu fazer. Dondinho marcou 5 gols de cabeça em um único jogo. A infância de Dico, como Pelé era chamado na época, foi simples e humilde. Houve um período em que o pai ficou sem receber salário, e o garoto começou a engraxar sapatos na rua para ajudar a família em casa. Mas sempre que podia, ele pegava uma bola ou qualquer coisa que se parecesse com uma para brincar de futebol. E muito do que ele sabia fazer era graças aos ensinamentos do seu pai Dondinho. Em 1950, Dico tinha apenas 10 anos e viu seu pai chorando. Ele perguntou o motivo do pai estar triste e cabisbaixo. Aí, o pai Dondinho respondeu: "Porque o Brasil perdeu a Copa do Mundo." Dico virou para ele e disse: "Pai, não chora, que eu vou ganhar uma Copa do Mundo." E pelos times amadores de Bauru, Dico já fazia sua mágica e se tornou Pelé, porque chamava o goleiro Bilé do Vasco dessa maneira, e o apelido pegou. No início ele não gostava muito, mas depois tomou gosto. O garoto que encantava com a bola nos pés foi descoberto pelo ex-jogador Valdemar de Brito, que levou o Pelé para jogar no Santos, em 1956. Ele rapidamente se juntou ao time profissional. Nos treinos, Pelé, de apenas 15 anos, fazia coisas mágicas que encantou a todos os jogadores do Peixe. Todos sabiam que um fenômeno estava surgindo. No ano seguinte, ele começou a jogar partidas oficiais pelo Santos e destruía fazendo gol a rodo. Em 1957, em 38 partidas, Pelé marcou 41 gols. O grande desempenho fez o jovem ir para a seleção brasileira. E em 1958, era ano de Copa do Mundo, lá na Suécia, e o Pelé foi convocado. Na Europa, ninguém sabia o que era o Brasil. Nosso país até então era desconhecido, e ninguém botava fé na nossa seleção. Para o Pelé, tudo era muito novo, e os jornalistas diziam que o garoto ia sentir a pressão. Mas com apenas 17 anos, Pelé começou a mostrar traços de majestade dentro de campo. A FIFA escolheu a numeração de camisas aleatoriamente, e o Pelé ficou com a 10. E numeração naquela época não tinha prestígio algum, nem mesmo a 10. Mas depois que ele usou, a camisa 10 nunca mais foi a mesma. Devido a uma lesão, Pelé só estreou no último jogo da fase de grupos naquela Copa, contra a União Soviética, e balançou a rede pela primeira vez contra o país de Gales, e se tornou o jogador mais jovem a fazer um gol em Copa do Mundo. Na semifinal contra a França, o Pelé destruiu. Deu um show de habilidade e marcou 3 gols. Um aproveitando o rebote e o outro aproveitando uma sobra. Já o terceiro, meu amigo, foi um baita golaço. O Brasil venceu a França por 5-2. A grande final foi contra os anfitriões, a Suécia. A seleção brasileira começou perdendo, mas logo a magia e o futebol arte apareceu. E um show passou a ser apresentado dentro das 4 linhas. Pelé fez diversas jogadas bonitas e de efeito. E claro, balançou a rede. Primeiro com gol de cabeça. Pelé levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! Pelé! E depois marcou um gol lendário e inesquecível, que entrou para a história das Copas. Tenta levantar para Pelé, escorregou na hora, para no peito, domina, drible espetacular, bate a bola, gol! Magistral gol de Pelé, dentro da área, dominou o adversário, puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo da cidadela contrária, um gol de Copa do Mundo de Pelé. O Brasil venceu a Suécia por 5-2, com direito a 2 gols de Pelé e um show dos brasileiros que apresentaram o país do futebol para o mundo. A seleção conquistou seu primeiro título de Copa.
Pelé, em 4 jogos, marcou 6 gols e se tornou o jogador mais jovem a conquistar uma Copa do Mundo. Com 17 anos, o menino da Vila cumpriu a promessa que tinha feito ao pai 8 anos antes. De volta ao Brasil, o povo brasileiro vivia maravilhado e feliz nas ruas graças à conquista da equipe brasileira. Pelé foi aclamado e se tornou um símbolo nacional, uma recepção digna de realeza. Ele passou a ser admirado por todos. O menino negro, pobre da favela, se via no Pelé. Ele era a imagem mais promissora que o Brasil tinha, e ele encantava a todos dentro e fora de campo. Podemos dizer que ele foi a primeira estrela esportiva mundial. Era como um ser mágico, e com a bola nos pés, ele fazia magia e muitos gols pelo time da Baixada. As pessoas paravam para vê-lo ou ouvi-lo jogar, fechando comércios e ligando o rádio ou a TV. Naquele ano, em 46 jogos oficiais pelo Peixe, Pelé marcou 66 gols. Fora que ele teve que se alistar no exército porque completou 18 anos, e também jogou no time do quartel, disputando torneios e campeonatos entre as Forças Armadas. Ele ficou lá por 6 meses. Respeitei. Pelo Santos, em 1959, Pelé marcou o gol mais bonito da sua carreira, contra o Juventus de São Paulo. A jogada começou com o Durval pela direita, que driblou um e fez cruzamento pro Rei, que deu um chapéu no domínio, chapelou mais um e depois chapelou o goleiro. De cabeça, ele mandou pro fundo da rede. Um golaço, mas não teve filmagem, e fizeram uma simulação do lance. O que tem mesmo são fotos e os depoimentos de quem viu aquela obra de arte. Pelé era totalmente atlético. Ele adorava treinar e tinha o costume de ficar no campo depois do treino para aperfeiçoar suas habilidades. Além disso, adorava treino físico. O cara parecia uma máquina de tanto que gostava de treinar. Era o primeiro a chegar e o último a sair. Se exercitava todos os dias e incentivava muito os companheiros de equipe a fazerem o mesmo. Naquela época, não existia o Brasileirão ou a Libertadores, e o Santos fazia excursões pela Europa mostrando o futebol brasileiro para o mundo. Os caras venciam geral. Foram poucas derrotas, e uma delas para o Olympiacos da Grécia. A equipe grega ficou tão feliz que colocaram feito no hino do time. Já em 1962, ano de Copa do Mundo no Chile, todo mundo achava que aquela seria a Copa do Pelé, porque ele estava mais maduro com 22 anos e estava dando show em campo. Mas o camisa 10 se machucou na segunda partida daquela Copa, com uma dor na virilha, e não jogou mais aquele Mundial. Aí, o Garrincha e companhia garantiram o título mundial para o Brasil. Fora dos gramados, o Brasil como país estava se modernizando em eficiência, indústria e cultura, e o Pelé teve um papel fundamental nisso. Ele foi o garoto propaganda de diversas marcas e produtos, além de fazer participações em diversos programas de TV, novelas, filmes e séries. Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. O futebol identificava o brasileiro mundo afora. Se você dissesse que era brasileiro para um gringo, eles simplesmente responderiam Pelé. O Santos continuava dando show mundo afora, e também no recém-criado torneio Taça Brasil, que era o que podemos chamar de Campeonato Brasileiro. O Santos ganhou 5 vezes consecutiva, mas em 1966 era hora de mais uma Copa do Mundo. Pelé queria o seu terceiro troféu para se aposentar da seleção, mas naquela época o futebol já tinha mudado um pouco. Passou a ser mais pegado e mais truncado. As seleções adversárias prepararam um esquema para parar Pelé, e fizeram diversas faltas nele no decorrer do torneio. Pelé apanhou bastante na Copa de 66, foi caçado em todas as partidas, e a seleção brasileira venceu apenas a partida de estreia. Perdeu os outros 2 jogos da fase de grupos e não se classificou para as eliminatórias. O camisa 10 jogou 2 partidas e marcou um gol. Pelé queria então se aposentar da seleção, mas acabou voltando atrás para poder jogar mais uma Copa. Só que antes disso, um momento marcante aconteceu com a camisa do Santos. Em 1969, a equipe estava em turnê no continente africano, e na Nigéria havia uma guerra civil. Mas para que o Santos pudesse jogar lá, foi decretado um cessar-fogo. Pelé e a equipe santista simplesmente pararam uma guerra. Ainda naquele ano, na partida contra o Vasco dentro do Maracanã, Pelé, até então, tinha 999 gols marcados. Precisava de apenas mais um para fazer 1000 gols. E ele sofreu um pênalti contra o Vasco. Antes da cobrança, os jogadores do Santos não estavam nem perto da área. Apenas os jogadores do Vasco. Os santistas ficaram lá no meio de campo perfilados. Pelé não entendeu nada, porque se ele errasse, quem pegaria o rebote? Mas o time confiava nele. Naquela hora, Pelé disse que suas pernas começaram a tremer, e que ele estava bem nervoso, com a respiração ofegante e apreensivo. E na hora do chute, isso aí aconteceu. Também um homem frio como ele se emociona. Caminhou Pelé, apontou. Olhem o time do Santos. Olha a loucura. Olha a loucura. O time do Santos no meio de campo. Fora dos gramados, naquela época o Brasil vivia o auge da ditadura militar, onde o povo mal tinha liberdade no ir e vir ou de expressão. E o Pelé era muito criticado pela falta de posicionamento quanto a isso. Ele de fato não queria jogar a Copa de 70, mas os boatos de alguns jornalistas são de que ele foi praticamente obrigado a ir jogar pelo governo.
Já nas palavras do Rei, ele mudou de ideia e decidiu ir jogar porque sentia como um último desafio a Copa de 70, com seus 29 anos de idade. E ele foi. O time de Zagallo não tinha só o Pelé de craque. Não, aquela foi uma das melhores, se não a melhor seleção brasileira da história. O grupo era extremamente unido e ficou conhecido como Esquadrão. Eram como se fosse uma família mesmo, nas resenhas e também dentro de campo. Apesar do time recheado de lendas e estrelas, a seleção estava desacreditada. Nem todo mundo botava fé na equipe, por conta do péssimo resultado na Copa anterior. Além disso, na partida de estreia contra a Tchecoslováquia, o Brasil começou perdendo, mas conseguiu empatar com o Rivelino. O Pelé quase fez um golaço do meio de campo. Bem a bola aos jogadores tchecos. A sobra é para Pelé, que resolve tentar enganar o goleiro. E quase que ele derruba esse estádio se ele faz o gol. Olha o aplauso, minha gente. Estas coisas é que... Mas o gol da virada veio no segundo tempo e dos pés dele. O Brasil venceu por 4-1. O jogo seguinte foi contra a Inglaterra, e o Pelé obrigou o goleiro Gordon Banks a fazer uma das melhores defesas da história do futebol. Na partida, o Rei deu uma linda assistência para o Jairzinho balançar a rede, e o Brasil venceu a Inglaterra por 1-0. Contra a Romênia, Pelé marcou 2 gols, sendo um de falta. Um baita golaço. Passou para ele, apontou, atirou. Pelé! 19 minutos! Explode la perla de Guadalajara. O Brasil venceu a partida por 3-2. Contra o Peru nas quartas de final, mais um show da seleção. Pelé não marcou, mas deu assistência, e a equipe venceu por 4-2. A semi foi contra o Uruguai, e o Brasil começou perdendo, mas conseguiu empatar ainda no primeiro tempo. E na segunda etapa, o Pelé ativou o modo apelão e começou a jogar muito. Ele fez uma jogadaça incrível e foi derrubado na área, mas o juiz não deu pênalti. O uruguaio Fontes pisou de forma desleal no Pelé, para machucar, e aquilo deixou o Rei furioso. Cansado de apanhar como nas 2 Copas anteriores, Pelé gravou o número da camisa dele. Em um lance na lateral, Pelé estava correndo, e o Fontes veio marcar. Aí, Pelé esperou ele chegar perto e deu uma cotovelada na cara do uruguaio. Ele notou que o Fontes vinha para quebrá-lo. Momento propício pro Pelé dar um troco nele. O Pelé espera ele certinho. Pelé ainda recebeu a falta no lance. Depois, o Brasil virou com o Jairzinho e ampliou com o Rivelino, que recebeu uma assistência do Pelé. O Rei quase marcou o quarto em uma jogada de gênio. O Brasil venceu o Uruguai por 3-1 e chegou até a grande final contra a Itália. No caminho até o estádio, Pelé chorou e pediu ajuda para Deus. Aos 18 minutos do primeiro tempo, ele abriu o placar de cabeça. Prepara-se agora, Tostão cobrou para Rivelino e mandou a boca na meta, pula Pelé, cabeça e o gol! A comemoração foi lendária, soco no ar e abraço no Jairzinho. A Itália conseguiu empatar, mas o Brasil marcou mais 2 gols com Gerson e Jairzinho. A seleção brasileira jogou muito naquela partida, e a prova disso foi o último gol. O melhor gol da história da seleção na opinião de muitos. Um gol que representa muito o espírito daquele time. O Esquadrão marcou um gol coletivo que terminou com o chute do Carlos Alberto. Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, fraiu o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinhos, atirou, gol! Brasil, tricampeão mundial. O Pelé se aposentou da seleção no ano seguinte, em 1971, com 30 anos de idade. O Rei se aproximava do seu fim de carreira e deixou o Santos em 1974, com 1.116 jogos disputados e 1.091 gols marcados. Ele ficou 16 anos no Peixe. Pelé resolveu ir jogar nos Estados Unidos, no time chamado Cosmos, e ficou lá por 3 anos. Ele não era apenas um jogador, era praticamente uma celebridade. Dentro de campo, o Rei fez bonito também. Marcou vários gols, inclusive um de bicicleta. Somersaulting through the air to score spectacularly with a bicycle kick.
No dia 1 de outubro de 1977, Pelé se aposentou dos gramados, e o rei deixou seu legado no futebol. Foram 1.363 jogos, 1.281 gols, contando amistosos. Já em jogos oficiais foram 795 jogos, 756 gols marcados e 367 assistências, com uma incrível média de 1.41 de participação em gol por jogo. Além disso, Pelé conquistou 3 Copas do Mundo, 2 Mundiais de Clubes, 2 Libertadores, 5 Campeonato Brasileiro e vários outros títulos e prêmios. Um jogador completo, capaz de finalizar e dar passes com as duas pernas, cabeceio certeiro, impulsão acima da média, força, agilidade e muita, mas muita garra. O famoso jogador perfeito. O rei faleceu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, vítima de complicações de um câncer no cólon. Mas uma coisa é certa, um rei nunca perde a majestade, e o Pelé jamais será esquecido. O gol mais bonito que eu marquei saiu de uma tabelinha com a Celeste, e o batizamos Edson Arantes do Nascimento. O Pelé revolucionou o futebol. O Pelé parou uma guerra. O Pelé uniu países e famílias. Não havia problema de raça ou de língua. Eu nasci em 1970. Em 2002 fui campeão do mundo. Eu era o capitão. Tive a honra de receber o troféu da Copa do Mundo de ninguém menos do que quem? Pelé. Cara, se eu falar mais eu vou chorar. É muito emocionante. Vê-lo jogar era ver a alegria de uma criança combinada à graça extraordinária de um homem pleno. Eu lembro de uma cena final da Copa do Mundo de 1998. Terno e gravata, tapete vermelho. Tinha Eusébio, Franz Beckenbauer, Gregory Peck, Elizabeth Taylor, Tim Burton, Alan Dillon, Rod Stewart. Tamanha ansiedade, um estádio lotado, uma bela tribuna. Então uma coisa louca aconteceu. O Pelé chegou à tribuna e todo mundo parou. Se levantou e aplaudiu por uns 5 minutos. Espetacular. Espetacular. No momento em que a bola chegava aos pés do Pelé, o futebol se transformava em poesia. Um artista, a meu ver, é alguém capaz de iluminar um quarto escuro. Eu nunca achei e nunca vou achar a diferença entre o passe do Pelé para o Carlos Alberto na final da Copa de 70 e a poesia do jovem Rimbaldi. Existe em cada uma dessas manifestações humanas uma expressão de beleza que nos toca e nos dá uma sensação de eternidade. O maior jogador da história foi o Di Stéfano. Eu me recuso a classificar o Pelé como jogador. Ele estava acima disso. Todo mundo queria apertar a mão dele, tirar uma foto com ele. Dizer que você havia ido a uma festa com o Pelé era a maior medalha de honra da época. O meu nome é Ronald Reagan. Sou presidente dos Estados Unidos, mas você não precisa se apresentar porque todo mundo sabe quem é o Pelé. O Muhammad Ali acenou para a multidão, mandou beijos, fez tudo o que se esperava de Muhammad Ali. Mas assim que entrou no vestiário e viu o Pelé, ele parecia uma criança admirada. Quando as pessoas viam o Pelé pela primeira vez, era inacreditável. Eles começavam a chorar, os caras o seguravam e o beijavam como se estivessem diante de Deus. Era uma loucura. Ser considerado o rei do futebol não é tarefa para poucos, é tarefa de apenas uma única pessoa. O cara conseguiu a admiração de todas as nações do mundo, de todos os jogadores e torcedores, tanto do passado quanto do presente. O único a ter conquistado 3 Copas do Mundo. E o único a ter sido idolatrado e respeitado por todos. Podem existir craques no mundo da bola, mas igual a ele, será impossível. Se o futebol fosse um conto de fadas, todo mundo sabe quem seria o rei.